Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso de devocional. Vamos chamar a partir de agora esta série de Conectados. Então vamos ao terceiro episódio. Eu quero falar hoje com vocês sobre santidade. Falamos sobre oração, falamos sobre jejum e agora vamos tratar esse assunto santidade. Muito importante você que está assistindo aí agora deixar o seu like, você deixar aqui também comentários, se inscrever no canal e faz um grande favor para mim agora. Copia o link aqui agora e manda para toda a sua galera, nos grupos de WhatsApp, suas listas de transmissão, manda para geral, beleza? Quero tratar com você o assunto hoje, santidade. Vamos lá, quero ler alguns textos rapidinho aqui com você. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mais um texto que está em Efésios capítulo 1, verso de número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E um último texto aqui para a gente poder começar a trocar uma ideia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém? Vamos lá. Quero falar com você sobre santidade, alguns pontos aqui que a gente precisa marcar. Primeiro, não existe nada que eu possa fazer para me tornar santo. Eu sou santo porque Deus me fez santo. Eu sou santo porque pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, eu me tornei santo. Não é o que eu faço para ser, mas é aquilo que Deus já me fez ser. Amém? Repara só no que está escrito, nós lemos aqui em 1 Pedro. Sejam santos, ele está falando sobre ser, Efésios 1 também nós lemos aqui dizendo que ele nos fez, que ele nos escolheu para sermos santos. Então, não é o quanto que eu oro, não é o quanto que eu jejuo, não é o quanto que eu venho à igreja que me torna santo. Não, o sacrifício de Jesus na cruz me justificou, me santificou, me fez filho, e é porque eu sou filho de Deus que eu sou santo como Ele é. Amém? Vamos lá, segundo ponto, santidade não é fazer, santidade é ser, que está muito linkado aqui com o primeiro ponto. E o terceiro é, santidade é uma posição. Cara, repara no que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Presta atenção e eu vou te mostrar que santidade é uma posição. Deus te transicionou de uma situação de pecado para uma situação de santidade, de uma posição de pecado para uma posição de santidade. Esse texto diz assim, 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando ele diz aquele que está em Cristo, não te dá uma ideia de um lugar, de uma posição, do tipo aquele que está em Suzano, aquele que está em São Paulo, aquele que está em Minas e assim por diante. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Isso nos dá uma ideia de posição, uma ideia de transição. Olha só, vou te mostrar um outro aqui, Salmo de número 40, verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Percebe a ideia de transição, de posição? Estávamos no mundo, perdidos, condenados, acusados, e agora, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos transicionou. Quem crê em Cristo, aquele que está em Cristo, está numa nova posição, em uma posição de santidade. O salmista diz, Ele me tirou de um poço de lama, de um lugar de destruição, e me colocou os meus pés firmes em uma rocha segura.
essa rocha é Cristo. Então é isso que a gente precisa começar a entender daqui para frente, que santidade não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo, o que eu faço vai ser uma consequência do lugar onde eu estou. Santidade, então, não é o que eu faço, porque o que eu faço é uma consequência da santidade. Santidade é quem eu sou, é quem eu me tornei em Cristo Jesus. Efésios 2:10 diz que nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, o que eu faço vai ser uma consequência do que eu sou. Eu sou santo e eu vou manifestar santidade. Amém? Vamos seguir aqui para um outro ponto. Ponto 4 aqui é que santidade é assunto para quem já nasceu de novo. Não dá para falar de santidade com alguém que ainda não nasceu de novo, com alguém que ainda não crê em Cristo. Tem um cara chamado Nicodemos que ele vai falar com Jesus e ele está muito empolgado para falar com Jesus, e ele fala: Jesus, olha, eu sei que o que o Senhor está fazendo é de Deus, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor está fazendo se não fosse de Deus. Está fazendo coisas extraordinárias, Jesus. E Jesus vai falar com ele assim: olha, Nicodemos, é o seguinte, cara, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Eu acho muito louco, porque Nicodemos começa a viajar nas ideias, pensando assim: que negócio é esse de nascer de novo, Jesus? Alguém pode por acaso entrar no ventre da sua mãe de novo? Não é possível isso. E Jesus explica para ele: cara, eu não estou falando disso, você não entendeu. Eu estou falando de um outro tipo de nascimento. E ele diz para Nicodemos em João 3,6: o que nasce da carne é carne. E está falando aqui do primeiro nascimento, do meu nascimento, quando eu nasci da minha mãe, do céu, quando você saiu ali da sua mãe, nasceu da sua mãe. Ele está dizendo: olha, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando com Nicodemos de um novo nascimento espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O meu espírito nasceu de novo, agora nasceu a partir de Cristo, com uma nova identidade, com uma nova natureza. Deixa eu te dizer uma coisa: se fizerem um exame em você e no seu pai, vocês terão a mesma identidade genética, o mesmo DNA. Se fizer um exame espiritual entre alguém que já nasceu de novo e Deus, que é o pai de quem nasceu de novo, será o mesmo DNA, a mesma identidade, porque, meu irmão, nós somos como Ele é. Aquele que nasceu de novo é como seu pai é como Deus é. Aleluia! Então, se Deus é santo, nós somos santos. Aquele que nasceu de novo é como Deus é. O que acontece então? Por que algumas pessoas têm algumas atitudes que não parecem ser atitudes de alguém que é santo, não são gestos de santidade? É o seguinte: Paulo vai trocar uma ideia com a gente e nos explicar que existe uma luta entre a carne e o espírito. Porque embora você tenha nascido de novo, a tua velha natureza não está completamente morta. Jesus diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Jesus está falando sobre um ato de assassinato. Calma, eu vou te explicar. Ele está falando sobre eu pegar a minha cruz e todos os dias matar a minha velha natureza, o meu orgulho, as minhas paixões, os desejos carnais, todos os dias pegar essas coisas que vêm como uma herança de Adão e colocar sobre a cruz, todos os dias, porque enquanto Cristo não voltar, ainda haverá a velha natureza tentando sempre ressurgir, o velho David sempre tentando se sobrepor ao Espírito. Então Paulo fala sobre essa luta da carne contra o Espírito, uma batalha que acontece todos os dias aqui, comigo e com você. É o Espírito tentando sobrepor a carne, e a carne tentando sobrepor ao Espírito. E aquele que vai
vencer essa batalha é aquele que estiver melhor alimentado. Portanto, eu falei um pouco sobre o jejum em um outro vídeo, vou pedir para o pessoal deixar marcado aqui, você confere lá como você fortalece mais o teu espírito. Está lá no nosso vídeo falando sobre jejum. Então Paulo diz lá em Gálatas 5,16 o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Você já é santo. O que você precisa fazer agora é manifestar a santidade. E como que você vai conseguir manifestar? O que é manifestar? É tornar visível. Santidade, como que você vai manifestar santidade? É você vivendo pelo Espírito. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo você não consegue. Isso só é possível pelo Espírito. Santidade, como eu disse, é uma posição. Se você não está em Cristo, é impossível você viver em santidade. Se você não nasceu de novo, é impossível viver em santidade. Para finalizar, fica aqui comigo, eu quero finalizar esse assunto com você. Olha só, Jesus, no seu Sermão do Monte, vai nos apresentar o caráter do cristão. Ele vai dizer como deve ser o caráter do cristão. A partir de Mateus capítulo 5, ele começa o Sermão do Monte e ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes. E ele começa a desenhar como deve ser o caráter de um cristão. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. O que ele está fazendo aqui? Ele está desenhando o caráter do cristão. Ele vai falar também sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele fala sobre como nós devemos orar em Mateus 6, como nós devemos jejuar, como nós devemos ofertar, ajudar o nosso próximo. Ele fala também em seu sermão sobre a influência do cristão. No capítulo 7 ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz deste mundo. Então, Jesus está nos dando aqui uma série de circunstâncias que vão moldando o caráter de um cristão. Mas eu acho incrível a maneira como ele fecha o seu Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 7, verso número 24, ele diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que ele está dizendo aqui? Nessa parábola aqui do homem que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia. Ele faz uma comparação aqui. Mas o que ele está mostrando aqui para a gente? Olha, presta atenção no texto. Quem ouve estas minhas palavras. Quais são essas palavras? Ele está falando sobre todo o seu sermão. Bem-aventurados, misericordiosos, bem-aventurados que choram, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com teu pai. Não sejam como os hipócritas que levantam as mãos nas esquinas, orando, buscando aplausos. Ele está falando sobre todas essas palavras do Sermão do Monte. Então, ele diz, quem ouve estas minhas palavras é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está nos ensinando. Só consegue praticar o que eu ensinei quem está sobre a rocha. Só consegue ter uma vida de práticas de santidade quem está sobre a rocha. Não é subindo tantos degraus, não é percorrendo tantos quilômetros a pé, não é fazendo tantos dias de jejum ou tantas campanhas de oração, não. É aquele que está sobre a rocha. É impossível ter uma vida de santidade se você não estiver sobre a rocha. É impossível resistir aos ventos, às chuvas, às enchentes, se você não estiver sobre a rocha.
É impossível resistir aos desejos da carne, às tentações do mundo, se você não estiver sobre a rocha. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui agora, nesta breve palavra, é: precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Eu volto aqui o começo, os versículos que nós citamos aqui. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que nova criatura é essa? É o que Jesus está ensinando para Nicodemos. Aquele que nasce do Espírito, é santo. Essa é a verdade de Deus sobre você. Satanás pode olhar e dizer para você que você nunca será santo. A religião pode dizer que você deveria ser, mas não é. Mas o Evangelho é a boa notícia de Cristo Jesus que diz: você é santo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e por isso você é santo. É porque você é por aquilo que Deus já fez por você. Você não precisa fazer mais nada, você precisa apenas ser. Se você ser, você vai fazer. Um cachorro, ele late porque é cachorro. Se o gato começar a latir, ele vai se tornar um cachorro? Não. É porque ele é cachorro que ele late. É uma ilustração bem ridícula, mas é só para você entender. Você vai começar a ter atitudes, gestos de santidade, vai começar a manifestar santidade quando você entender quem você é. Você é filho e filha de Deus e por isso as suas atitudes são santas. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, galera!